É isso mesmo. Por mais que seja uma notícia que todos os brasileiros tiveram acesso há pouco tempo, muito se sabe já de que o crime organizado se movia em acordos com governos anteriores neste Brasil. Mas o governo Bolsonaro veio e acabou com isso. E graças ao nosso bom Deus, foi-se o tempo em que as facções criminosas faziam acordo com o governo. Mas se você achou que eles ficariam calados, você se enganou, porque os esquerdalhas deste país estão em defesa do crime organizado ainda. Parece inacreditável, mas é a pura verdade o que você vai conhecer e saber agora neste vídeo. PCC e Comando Vermelho entram na justiça contra Sérgio Moro. Após as determinações emanadas pelo ministro Sérgio Moro, as duas maiores facções do Brasil se juntaram em uma tentativa de derrubar judicialmente as medidas implantadas no sistema penitenciário federal. E eles contam com o apoio de parlamentares de dentro do Senado e de dentro da Câmara dos Deputados. As facções estão se insurgindo contra a portaria 157 assinada por Sérgio Moro, que proíbe o contato físico entre presos e seus familiares, além de reforçar o veto à visita íntima. O objetivo é impedir a comunicação dos chefes das organizações criminosas com o mundo externo, pois estes costumam, todos nós sabemos, se utilizam dos próprios familiares para o envio de ordens. Tais medidas foram fundamentais para a queda acentuada nos índices de criminalidade. Resta saber de que lado ficarão as entidades de direitos humanos, os partidos de esquerda e a própria justiça. Segundo o Globo, os chefes do crime organizado querem que o STF derrube a portaria 157, assinada pelo ministro em fevereiro, que proíbe o contato físico em presos e seus familiares, além de reforçar o veto à visita íntima. A meta dos criminosos é voltar a comandar o narcotráfico de dentro da cadeia por meio de bilhetes entregues a familiares e advogados. Este pacto dos criminosos contra o ministro Sérgio Moro foi costurado por advogados do chamado Instituto Anjos da Liberdade, segundo o site O Globo. Estas duas maiores facções criminosas do país se uniram para enfrentar o nosso superministro Sérgio Moro, o ministro da Justiça e Segurança Pública. Em fevereiro, foi assinada a portaria 157 e contra esta norma, os criminosos das duas facções entraram na justiça através de advogados do Instituto Anjos da Liberdade, uma ONG que atua em prol dos direitos dos presos nas unidades federais. A contestação chegou diretamente ao Supremo Tribunal Federal sob o argumento que a portaria estaria violando preceitos fundamentais de encarceramento. A intenção da portaria, segundo Moro, é dificultar a comunicação dos presos com o mundo exterior, que enviavam recados por familiares e advogados aos criminosos soltos. Os condenados, que eram membros de facções, as lideranças de quadrilha e afins, que tentaram fugir, perderam o direito a visitas íntimas. Trocando em miúdos, segundo o site Terça Livre, Moro deu uma cacetada no esquema de controle do crime que acontecia dentro das detenções e os presos ficaram bravinhos. Parece piada, mas não é. Os encarcerados, os bandidos, estão se levantando contra o ministro da Justiça por terem os seus direitos privados. E eles foram direto aonde? No STF. E a própria deputada federal Joyce Hasselmann fez uma denúncia a qual nós brasileiros devemos estar muito atentos e lutarmos para que essa palhaçada acabe de uma vez por todas. Ela denuncia que o auditório do Senado será usado para encontro das esposas de membros de facções criminosas. Elas falarão sobre as restrições impostas pelo Ministério da Justiça às visitas íntimas. O encontro acontecerá dia 21 e é organizado pelo Instituto Anjos da Liberdade, que defende as facções no Supremo Tribunal Federal. Este instituto, denominado Anjos da Liberdade, é na verdade uma espécie de laranja jurídico do PCC e do Comando Vermelho, como a deputada Carla Zambelli já havia anunciado.
Eles impetraram ações junto ao Supremo Tribunal Federal para derrubar a portaria de Moro. A referida medida do ministro da Justiça tem sido fundamental para diminuir os índices de criminalidade no país. A canetada de Moro em favor da sociedade contra o crime organizado isolou os chefes das facções criminosas, restringindo a visitação de seus familiares e acabando com as visitas íntimas. Nessas situações é que esses bandidos enviavam ordens a seus subordinados. Porém, o STF irá julgar o caso na ação mencionada. A esquerda, tudo indica, já tomou posição contra a portaria de Moro. E nesta quarta-feira, com uma denúncia feita pela deputada Joyce Hasselmann, as esposas dos membros dessas facções serão recebidas no auditório do Senado Federal, em evento promovido pelo Instituto Anjos da Liberdade. Inúmeros parlamentares de partidos de esquerda participarão da reunião em apoio aos Anjos. Agora nos resta saber de que lado o STF ficará. O que nós estamos vendo, seguidores do Brasil acima de tudo, é que agora os criminosos estão sendo cercados pelas medidas do Ministério da Justiça e tentam agir dentro do próprio sistema em defesa da nação, que deveria ser o STF, que deveria ser o Senado, a Câmara dos Deputados, para destruir Sérgio Moro, para atingir o ministro da Justiça, que está sim fazendo um belíssimo trabalho e protegendo a nossa nação da criminalidade. Para vocês terem uma ideia, houve uma junção, uma união entre as duas maiores facções criminosas deste país. Nós vemos tantas mortes ocorrendo, tráfico de drogas, narcotráfico, pessoal. As ordens eram enviadas direto dos presídios e agora com as medidas de Sérgio Moro, mandando esses chefes direto para presídios federais e cortando as visitas de familiares e até mesmo a visita íntima, está dando o que falar dentro dos presídios e no meio dos criminosos. A esta altura, os chamados Anjos da Liberdade, junto com os comunistas deste país e com toda a esquerda, estão em defesa dos criminosos e estão dando a eles voz dentro do Senado Federal. É um absurdo que nós estamos vendo, é um absurdo que acontece na nossa nação, mas já é resultado de uma política honesta e uma política que cuida verdadeiramente da nossa nação. Isso é um reflexo de que o governo Bolsonaro está funcionando sim e já tem tido reação. Mas o que nós temos que acordar agora é para cobrar do STF justiça, para que o Senado Federal também não dê voz àqueles que destroem famílias, destroem filhos, mães choram pelos seus filhos, enquanto estes bandidos querem tirar de circulação aqueles que os enfrentam, aqueles que têm coragem de reagir a toda a criminalidade. E nós não vamos aceitar isso mesmo. Nós somos brasileiros e nós lutamos pela nossa nação e estamos com Sérgio Moro sim, e vamos cobrar. Por isso, através deste vídeo você vai compartilhar muito nas redes sociais e vai levar essa informação a outros brasileiros para que eles estejam atentos à decisão do STF. Nós precisamos saber qual será a decisão do STF, se eles vão ter coragem de peitar o ministro Sérgio Moro e colocar por terra a portaria 157, que foi uma das responsáveis pela queda dos números de criminalidade do nosso país, ou se eles vão defender a nossa nação e saber que eles trabalham para o Brasil. O STF, o Senado Federal e os deputados tem que entender de uma vez por todas que eles estão lá para trabalhar em favor da nossa nação. E aqueles que são corruptos, aqueles que estão se vendendo para crime organizado e para ideologias comunistas, tem que entender uma coisa: o povo brasileiro, cidadão de bem, acordou e nós não vamos deixar mais o nosso Brasil nas mãos dos criminosos.